Está começando mais um Por Dentro da Câmara, um programa que você que está em casa tem a oportunidade de conhecer de perto e um pouco mais sobre os setores aqui da Câmara Municipal de Campinas. E dessa vez nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Diretoria de Comunicação Institucional. Eu estou aqui com o Bruno Assis, ele que é o diretor desse setor e vai contar um pouco mais sobre esse setor tão importante aqui do Legislativo. Bruno, muito obrigado pela sua disponibilidade, primeiro de vir aqui no Por Dentro da Câmara, contar um pouco mais sobre o seu trabalho e sobre também a Diretoria de Comunicação Institucional. Conta um pouco para a gente, você hoje é o atual diretor, mas a sua trajetória aqui do Legislativo é antiga, né? Primeiro, obrigado aí por chamar a gente para conhecer um pouquinho da nossa diretoria. Hoje estou como diretor de Comunicação Institucional, mas antes de chegar aqui, teve um caminho aí de quase 20 anos. Eu entrei em 2007 aqui na Câmara Municipal como estagiário, fiquei até fim de 2008, assim que terminou o meu estágio. Eu tive um pouco de sorte porque acabou o contrato de estágio na Câmara como um todo, e aí o setor que eu estava, eu era estagiário de Relações Públicas, o setor precisou contratar uma empresa para atuar dentro da área de comunicação. E especificamente ali naquela época era para cuidar de cerimonial, dos eventos da casa. Então me contrataram como terceirizado, fiquei entre idas e vindas aí, eu fiquei até 2014 lá no cerimonial. Assim foi aberto o concurso e aí graças a Deus consegui passar. E em janeiro de 2015 eu entrei como concursado. Assim que passei no concurso, 2 anos e meio depois, eu fui nomeado como coordenador de Relações Públicas e Cerimonial daqui da casa. Fiquei até por volta de 2020, 2021, ali no meio da pandemia. Fui nomeado como diretor de Comunicação Institucional e, graças a Deus, estou assim até hoje. Então, o que faz a Diretoria de Comunicação Institucional de maneira geral, Porque a gente tem hoje a diretoria é dividida em 2 coordenadorias. Uma de Relações Públicas e Cerimonial, que cuida mais dos eventos da casa, os agendamentos que ocorrem na casa, tudo que ocorre na casa parte dessa coordenadoria. E temos a de Comunicação Social, Coordenadoria de Comunicação Social, que cuida mais da parte interna, campanhas institucionais da casa. A Diretoria de Comunicação como um todo, ela é responsável por dar visibilidade, transparência, publicidade a tudo que ocorre na casa. Então, desde projetos que são protocolados, projetos que estão em pauta, a gente divulga todas as reuniões de comissão, reuniões ordinárias, audiências públicas, eventos, premiações que a Câmara entrega ou que a Câmara recebe. E para isso a gente tem alguns meios de comunicação. A gente tem a TV Câmara, a gente tem o canal da TV no YouTube, a gente tem o nosso site, o Instagram, Facebook, o WhatsApp da Câmara, que aí a gente tem 2 linhas ali dentro do WhatsApp, para público externo, a gente tem o para a população, então a população que quiser fazer parte desse grupo, é só entrar no site, que ela consegue fazer parte, e ela recebe, a população que estiver nesse grupo, as pessoas que estiverem nesse grupo, conseguem receber diariamente toda as matérias que a gente produz ao longo do dia. Então, por volta ali das 18, 19 horas, a população recebe tudo que a gente produziu de matérias. Temos também para a imprensa, que chama Câmara Press. Então, todos os jornalistas, todo mundo que é voltado à comunicação, de alguma maneira, de algum veículo de comunicação, se cadastra com a gente e também tem acesso a tudo o que ocorre na casa. A gente tem também a rádio, A rádio não é da Câmara, a rádio é da Rádio Educativa, Rádio 101.9, mas a Câmara tem o programa que chama Minuto Câmara. Então a gente tem inserções diárias do que mais importante está ocorrendo aqui na casa. Eu acho que de maneira geral são esses os meios de comunicação. Para isso a gente tem que ter uma boa estrutura. Então a gente tem contratos para que isso ocorra. Então a gente tem um contrato da TV, a gente tem contrato de som, temos contrato até de coffee break, de cooperagem, que são as meninas da Copa, porque a gente atua nos eventos. Então, contratos que cuidam até de faixas, porque alguns tipos de divulgações a gente precisa fazer faixas, deixar aqui nas redondezas da Câmara.
são vários contratos e muita gente para nos auxiliar para que chegue para a população da maneira mais transparente, mais visível possível. Você falou do site, né? Todas as notícias que entram no site passam pela diretoria de comunicação. Isso passa, é uma parceria, né, com a diretoria de comunicação e a presidência da casa. Então a gente, né, é um acordo, é uma conversa, ó, isso é interessante passar. De maneira geral, sim, tudo que é protocolado na casa sai da presidência com a gente, com a diretoria. Aí a assessoria de imprensa alimenta o site para fazer a sua matéria, enfim. E como que é o dia a dia lá na diretoria de comunicação? Vocês são em quantas pessoas? Porque como você falou, né, dentro da diretoria de comunicação tem a assessoria de imprensa, tem a coordenadoria de relações públicas e cerimonial, né, que o coordenador Gleison Barbosa vai falar daqui a pouco mais um pouco para a gente sobre esse setor. Tem a da Mona Libertini, né, que é a coordenadoria de comunicação social. Vocês são em quantas pessoas lá? Tem muita gente? Como que é, Bruno? É muita gente. A gente brinca que é uma loucura a nossa sala. De concursados, somos em 12. Tá? São 12 funcionários efetivos, são 9 relações públicas e 3 técnicos legislativos. Mas nós temos 2 estagiárias de relações públicas. Temos vocês da TV, que são ali na nossa sala, são em 13, entre repórteres, produtores. Temos também assessoria de imprensa. A gente tem 2 assessores de imprensa na casa. E aí, só cabe uma explicação, a assessoria de imprensa é ligada à diretoria de comunicação pela afinidade da área. Mas hoje ela o cargo de assessor de imprensa é um cargo em comissão da mesa diretora da Câmara Municipal. E como que é o dia a dia lá? Você falou uma loucura, né? Mas é uma loucura boa, como que é? São informações chegando diariamente. Imagina, somos em 33 vereadores, temos várias diretorias, então a gente tem demandas externas, demandas internas da casa, a gente precisa divulgar tudo que a casa faz. Então imagina, são 33 vereadores produzindo conteúdo, aprovando, protocolando projetos, criando audiências, homenageando os cidadãos. Então, a dinâmica lá não é uma dinâmica, a gente brinca, não é um horário comercial comum, das 8 às 18. A gente tem eventos na casa de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, às vezes ocorrendo no plenário, no plenarinho, externamente. Então, as matérias, a gente tem que se preocupar. Enviamos as matérias no site, a gente precisa dar visibilidade a toda essa matéria nos nossos demais meios. Então, todos os eventos que ocorrem na casa, a gente precisa, pelos stories do Instagram, que espelha os stories no Facebook, a gente a gente mostra em tempo real tudo o que está ocorrendo, e quando o evento é ao vivo, a gente pega o link do YouTube da TV e coloca nos stories para a população, para quem quiser assistir. Ao clicar já entra no nosso canal do YouTube, ou mesmo pelo site. No nosso site, na página inicial, a gente tem ali tudo que está ocorrendo naquele momento na TV Câmara. Então, a gente precisa estar muito alinhado. Somos entre vocês da TV, dá mais de 30, 40 pessoas. Então, todos nós temos que estar muito bem alinhados para que saia da melhor forma possível. Isso que eu ia falar, né? O trabalho em equipe é essencial, né, Bruno? É essencial, é muito importante, porque uma engrenagemzinha ali que não está funcionando, de repente atrapalha todo um sistema. Se eu escrever alguma coisa numa matéria que não é exatamente aquilo, eu vou divulgar para a imprensa, eu vou divulgar para a população, vou colocar no site, vai para a TV, e dependendo do que você puser ali, pode criar um problema institucional. Então a gente tem que estar muito atento, muito alinhado, mas graças a Deus, nossa equipe terceirizado, comissionado, estagiários, efetivos, é um clima muito bacana entre todos nós. Bruno, muito obrigado pela sua disponibilidade, né, por essa oportunidade, para o pessoal que está em casa, né, de conhecer um pouco mais por dentro da diretoria de comunicação institucional. Muito obrigado. Viu? Obrigado, agradeço vocês pela oportunidade aí. E pessoal, agora a gente vai conversar com o Gleison Barbosa, ele que é o coordenador da Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial aqui da Câmara de Campinas.
Gleison, muito obrigado, né, em vir aqui no Por Dentro da Câmara, em contar um pouco mais sobre a sua função, né, como coordenador de Relações Públicas e Cerimonial e também um pouco mais sobre essa coordenadoria aqui do Legislativo, né? Conta pra gente, né, qual que é o trabalho realizado por essa coordenadoria. A gente sempre vê aqui na Câmara, no plenário, no plenarinho, os cerimonialistas andando para lá e para cá. Qual que é o trabalho que vocês fazem nessa coordenadoria? Exatamente. O cerimonial é um setor composto por 6 pessoas, né? Atualmente sou eu como coordenador e temos mais 5 analistas, todos com formação em relações públicas. E a nossa tarefa principal do cerimonial é atuar nos eventos, né? Então, a gente tem um horário bastante flexível, né? A gente atua durante a semana, final de semana, à noite, enfim. E geralmente os setores que querem realizar um evento na Câmara, o primeiro passo é entrar em contato com o cerimonial para verificar se tem disponibilidade do espaço que a pessoa deseja fazer o evento, e a partir daí tem uma série de ações que a gente toma até a realização do evento, inclusive até o pós-evento, que a gente também tem algumas atividades no pós-evento. Toda a agenda, então, aqui da Câmara passa por vocês, basicamente. Exatamente. Quando o gabinete ou o setor pensa em fazer um evento na Câmara, o primeiro passo é verificar se tem disponibilidade do espaço. Então, eles entram em contato com o cerimonial, a gente tem uma agenda dos 3 principais espaços da Câmara, né, que é o plenário, o plenarinho, Sala Silvio Pascoal, e a Sala Tomás Moro. Então, a gente tem o controle dos horários e dos dias desses locais, se tem alguma coisa já marcada ou não. E vocês, como você falou, vocês acompanham todos os eventos, né? Para o pessoal que está em casa, os eventos seriam as comissões, né? As comissões permanentes, as 23 comissões permanentes, as comissões especiais de estudos, audiência pública, frente parlamentar, todas vocês acompanham. Solenes, capacitações. O que a gente não faz é atuar em eventos partidários ou eventos que muitas vezes a Câmara cede o espaço para uma entidade externa fazer uma reunião, por exemplo. Então, quando é uma solicitação externa, se não houver presença de vereador, a gente não atua. A gente cede o espaço, né, passa as orientações, só que não tem atuação do cerimonial nosso. E vocês acompanham do início ao fim? Exatamente. A primeira etapa, né, como eu falei, é fazer o agendamento, depois a gente entra em contato com o setor para entender um pouco mais sobre como é o evento. A gente tem sempre contato com os setores terceirizados da casa, né? Então, por exemplo, a TV Câmara. Alguns vereadores querem fazer evento ao vivo, ou só gravação, ou eles nem pedem TV. Então, quem verifica esses detalhes e passa para os setores que também atuam nos eventos é o cerimonial. E o Gleison, vocês também atuam nas reuniões solenes, né? Então, a questão dos diplomas, das entregas das medalhas, são tudo parte do cerimonial, né? Isso, exatamente. A parte da tramitação do projeto é com a Diretoria de Assuntos Legislativos, que vocês já entrevistaram, inclusive. E a partir do momento que é votado e é publicado o decreto, a gente recebe esse processo e a partir daí inicia um checklist do cerimonial, que é um checklist bem extenso. Um dos eventos que mais tem atuação do cerimonial é uma reunião solene. A gente tem 21 etapas nesse checklist. Então tem desde o contato com o gabinete para verificar a data da entrega, fazer um ofício informando o homenageado que ele vai receber uma honraria, verificar convites, envio de convites para autoridades. Então é uma das tarefas que mais consome nosso tempo hoje, a realização de reuniões solenes. E tem algumas reuniões solenes externas também que vocês também têm que acompanhar, né? Exatamente. Caso o vereador deseje, ele pode marcar uma reunião em ambiente externo, né? Se houver disponibilidade da equipe do cerimonial e da equipe da TV para cobrir o evento, a gente vai também, desde que seja dentro do limite de Campinas, né? Tem que ser feita na cidade de Campinas. E como que é para você ser o coordenador dessa coordenadoria, né? Tão importante, que recebe o pessoal, né? Está sempre presente nas reuniões das comissões, nas reuniões solenes. A gente brinca lá no setor que de tédio o cerimonial não morre, né? Porque todo dia tem coisa nova, a gente trabalha muito com imprevistos, né? Então a gente tem que ser muito flexível também. Então é uma área bem dinâmica. E como vocês são em bastante pessoas, vocês têm uma escala, que essa escala vai rodando, muda sempre. Exatamente. Também, né? É comum, marca um evento, aí um dia antes o evento pode ser cancelado. Então é feita uma escala, né? Nós somos em 6, como eu falei. Então, para ficar de uma forma mais justa, né, com todos os servidores, a gente reveza, né? Então tem uma contagem de quem trabalha de fim de semana, quem trabalha em evento noturno. A gente tenta deixar sempre o mais equilibrado possível para não sobrecarregar ninguém. E para você, como que é ser coordenador dessa coordenadoria tão importante? É bem bacana, porque é uma equipe bastante entrosada, né? A gente está junto já há bastante tempo. A maioria está entre 10 e 11 anos já aqui.
Acho que o mais novo, se não me engano, tem 6 anos já de Câmara. Então a gente já se entende muito bem. E é muito importante que num evento, por exemplo, a gente não pode... Se alguma coisa sai um pouco do controle, a gente não pode demonstrar isso, né? A gente tem que tentar resolver internamente. Então, como a gente já está bastante entrosado, muitas vezes só de olhar para a cara um do outro, a gente já sabe o que está acontecendo, já sabe o que está rolando. E todo mundo tem bastante também responsabilidade, né? Entende como funciona o setor. Então ninguém se importa de trabalhar num sábado, num domingo, num evento noturno. A gente sabe que é inerente à nossa função, né? E Então, isso é importante. a gente conversou com o Bruno nessa questão do trabalho em equipe, né? Que é fundamental, é essencial, né? Para girar tudo certo, né? Exatamente. Eu acho que se tiver uma engrenagem solta ali no meio, aí trava tudo. Não só a equipe do cerimonial, né? Como eu falei, a gente trabalha bastante integrado com outros setores da Câmara, né? Inclusive com a TV Câmara. Então, basicamente, todo mundo depende da agenda da Câmara, da agenda do cerimonial, para programar as escalas dos outros setores, os horários dos outros setores. Então, é bastante responsabilidade, né? Se a gente passa uma informação errada, pode faltar aquele setor específico que precisaria estar no evento, ou se eu passar um horário errado, pode impactar na grade da TV. Então, tem que ter bastante critério, assim, bastante cuidado. E o Gleison, né, vocês que acompanham o cerimonial, que acompanham os eventos, neste ano até a data dessa gravação, foram mais de 700 eventos realizados por vocês? Isso, exatamente. Como eu falei, é uma área bastante dinâmica, né? Então, até o final de novembro, nós estamos com 717 eventos, né, realizados. Dentre eles, foram 80 reuniões solenes, 44 audiências públicas e 153 reuniões de comissão. Então, todos esses eventos tinham pelo menos uma pessoa do cerimonial atuando. Toda semana tem alguma coisa para vocês fazerem, né? Todo dia, dificilmente tem algum dia com a agenda vazia, assim. Pelo menos um evento todo dia é o comum. Gleison, muito obrigado por vir aqui no Por Dentro da Câmara, contar um pouco mais sobre a Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial aqui da Câmara de Campinas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E pessoal, agora a gente vai conversar com a Camila Sanches, ela que é analista legislativa de Relações Públicas, que vai contar um pouco mais sobre o programa Câmara Educa, que é um programa vinculado à Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial aqui do Legislativo de Campinas. Camila, eu agradeço você, né, pela sua disponibilidade de vir aqui no Por Dentro da Câmara contar um pouco mais, né, sobre o Câmara Educa, né, que é um programa vinculado ao cerimonial, né? Como que surgiu esse programa que faz tanto sucesso aqui no Legislativo de Campinas? Imagina, Rafa, eu que agradeço a oportunidade de falar desse programa que a gente é apaixonada, a menina nos olhos, né, da nossa coordenadoria. E assim, pela natureza da atividade da nossa coordenadoria, a gente recebe muita gente aqui na casa, né? Nós somos o setor responsável. E a gente sentia que muitas vezes as pessoas entravam aqui, principalmente no plenário, e era um ambiente muito intimidador, né? Ele é grande, ele tem toda uma pompa, então a gente sentia que tinha esse distanciamento. Então a gente pensou, por que não a gente desmistificar um pouco esse espaço, né? E aí o programa, ele surgiu meio que com essa ideia de tornar... de aproximar a comunidade da Câmara, né? De fato, fazer com que aqui fosse a casa do povo e que as pessoas se sentissem à vontade. E por que não começar desde a base, que são as crianças? Então, a ideia do projeto é realmente familiarizar, desde que eles são pequenininhos, para que em um outro momento, quando eles retornem a casa, em alguma atividade política, em alguma reunião solene, aquilo já não seja tão intimidador para eles, que a pessoa já sinta realmente que é um espaço que ela pode ocupar. Então, a ideia do programa é mais ou menos essa. O cerimonial já faz visitas, já fazia visitas desde 2015, então já existiam essas visitas, mas o que a gente fez 2 anos atrás foi criar realmente um programa de cunho educativo para essas visitas. Então, o objetivo da visita é aproximar a comunidade, mas a gente quis dar um caráter mais educativo, mais informativo, trazer informações, então que essas crianças e adolescentes saíssem daqui também com um conteúdo, né? Que não fosse simplesmente conhecer os espaços da casa. E eu acho que é muito legal porque o programa, ele é multissetorial, né? Então, além da gente ter idealizado o formato que a gente usa hoje, a gente faz essa coordenação entre todos os setores, mas não é só responsabilidade, assim, não é uma função só nossa, né? A gente conta com o apoio da Diretoria de Assuntos Legislativos para passar
essa parte do conteúdo mais legislativo mesmo. A gente tem uma formatação pedagógica que teve o apoio da Elecamp, né? A gente atende aí algumas faixas etárias que precisam de um conteúdo mais pedagógico, e aí a gente também tem esse suporte da Elecamp para isso. E a gente conta, né, com a presidência, com a própria TV Câmara, com vários setores que vão fazendo parte aí, compondo essa visita, para que a gente tenha bastante coisa legal para mostrar para as crianças. E o legal, né, que o público-alvo são as pessoas desde o ensino, dos ensinos infantil, médio, fundamental, tem até o EJA também participa, né? Sim, profissionalizante, até universitários. Então, a gente atende hoje no programa a partir de 4 anos e, assim, até adultos, né? Então, a gente recebe muitos alunos de curso de Direito, quando são universitários, a gente recebe alunos do EJA, de cursos profissionalizantes, e, assim, acho que a faixa maior que a gente recebe são os anos finais do fundamental e o começo do ensino médio, porque geralmente eles já têm aí um conteúdo na própria escola que começa a falar um pouco de política, né, de 3 poderes, e a gente gosta muito de trabalhar com esse público também, porque eles já chegam com bastante dúvidas, bastante coisas, né, para perguntar. E é legal também que dentro da programação do Câmara Educa, a gente tenta sempre colocar um bate-papo com o vereador. Então, muitas vezes, para a maioria dessas crianças e adolescentes, é a primeira vez que eles vão ter um contato, se deparar com o vereador, né? E acaba que eles fazem muitas perguntas, eles têm muitas curiosidades, né? E a gente tem tido também vereadores muito dispostos, né, a falar, a compartilhar, que gostam de fazer também esse tipo de trabalho, entendem a importância dele, então acaba sendo uma troca muito rica. E quase toda semana tem as visitas do Câmara Educa, né? Sim, a gente tem bloqueios de data, né? Então, todo início de ano a gente faz um calendário do programa, até para que todos os setores envolvidos, que são muitos, possam se programar, se preparar para isso. Todo ano a gente bloqueia de 33 a 35 datas, e aí a gente vai, ao longo do ano, fazendo esses agendamentos. Então, esse ano a gente teve até agora 20 visitas, né? Mais de 500 alunos passaram por aqui. E a gente acaba tendo pelo menos uma vez a cada 15 dias, às vezes toda semana, alguma visita de alguma faixa etária diferente também. E o legal é que o Câmara Educa, para quem não sabe que está em casa, serve tanto para os colégios públicos, sim, quanto para os particulares. Exatamente. Também, né? A ideia é abranger tanto a rede pública, né, quanto as escolas estaduais também e as escolas privadas. Então, a gente tem uma parceria também de divulgação com a Elecamp, porque a Elecamp tem outros programas educacionais de educação política, e aí muitas vezes essas escolas que vêm, né, para o Parlamento Jovem, ou que elas visitam, né, em alguns projetos da Elecamp, visitam as escolas, elas acabam levando também, existe também a visita, existe o Câmara Educa. Então, acaba que a gente vai fazendo quase esse boca a boca, né? Hoje a gente não tem uma estrutura tão robusta que permita a gente convidar todas as escolas da rede, todas as escolas particulares, mas a gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha, de sempre que um professor traz e gosta, a gente fala, divide com outros professores, conta que existe, né, para tentar manter essa frequência alta de visitas por ano. E o legal, né, que a visita, para quem não sabe, eles começam no plenário, né, normalmente, ou no plenarinho aqui, dependendo se tiver muita turma, e depois depois que o pessoal passa todo o trabalho, né? Vocês passam todo o trabalho, o pessoal da CAC, o vereador, tem uma visita também um tour, né? pela casa, né? A ideia é bem essa, que eles transitem, né, aqui pela casa. Até para criar isso que eu te falei, eles se sentirem mais confortáveis nesse ambiente, né. Então, a gente sempre recebe eles no plenário, sempre que possível, ou aqui no plenarinho, para ter já esse impacto inicial, né, tô no espaço mais importante. E eles costumam gostar muito de sentar ali no lugar dos vereadores, aí pedem para subir ali na mesa, na tribuna, então também é um momento mais lúdico ali. A gente sempre tem um conteúdo inicial
programático mesmo, pedagógico. Para os pequenininhos são atividades mais lúdicas, então contação de história, brincadeiras, fantoches, e conforme vai aumentando a faixa etária, a gente vai trazendo mais conteúdo audiovisual, então vídeos, a gente tem vídeos curtinhos de 6, 4 minutos explicando o que um vereador faz, explicando um pouquinho, né, o que é a casa, explicando o que são os 3 poderes, o que é legislativo. Então, a ideia é que ele saia daqui com um conteúdo para que depois ele chegue em casa e explique isso também, né, para os pais, para os colegas, enfim. E aí, depois desse momento em plenário, né, que a gente também recebe o vereador, a gente recebe o pessoal da Diretoria de Assuntos Legislativos, que vai trazer um conteúdo um pouquinho mais denso. Hoje a gente tem uma participação grande também da GEDOC, que é a Diretoria de Gestão Documental, que fala um pouco de biblioteca legislativa, de arquivo. A gente tem um arquivo público fantástico na casa. Eles trazem objetos aqui para que eles entendam, né, o que é o arquivo público. E aí, depois desse conteúdo, a gente sai para andar com eles. E eles gostam muito também de ver as galerias, a galeria de presidentes, a galeria de ex-vereadoras. O estúdio da TV é uma das coisas que eles mais gostam, né? Porque tem ali toda uma tecnologia que essa geração gosta muito. A gente visita a sala da presidência, então sempre que possível o presidente também bate um papo com eles. E anda aqui pelos corredores, porque a gente tem aqui nos corredores muitas obras de arte, itens doados, né, aqui para a Câmara. Então nós do cerimonial que fazemos a visita, a gente gosta de deixar sempre esse momento de andar pela casa, porque geralmente é o momento que eles fazem mais perguntas. Eles vão olhando os quadros, eles vão vendo, né, de repente, um ou outro rosto que eles conhecem, né? A gente tem um quadro, por exemplo, do atual prefeito, que foi presidente da Câmara, e aí isso vai suscitando perguntas, e aí a gente aproveita nesse momento também para trazer algumas informações. Então, por que começa os quadros a partir do ano tal? Por que a galeria de vereadoras é um pouquinho menor? A gente vai fazendo eles pensarem também, refletirem sobre algumas coisas, para que eles entendam que o espaço físico não é só um espaço físico, né? Ele comporta memória, ele comporta história, ele comporta vivências, né? Aqui nesse ambiente. Então, a gente acha que é importante eles circularem para eles também entenderem. E é muito legal, Rafa, que às vezes acontece assim... A gente está passando um conteúdo sobre o legislativo, mas às vezes acontece de algum aluno falar, mas no que você é formada? Como é que você veio para aqui? Então a gente vê que até a respeito de quem está ali trabalhando para eles, às vezes eles ficam curiosos para entender como que a gente chegou até esse lugar. Então a gente acaba, de alguma forma, ali acendendo uma chaminha neles, às vezes até profissional, né? E a gente acompanha, né? A gente faz matéria. Uma pergunta que quase todas as visitas têm mas aqui é a prefeitura? Sempre tem isso também, né? Eu acho que quando a gente reestruturou o programa, uma das coisas que foi mais, que a gente identificou mais junto à Elecamp, junto à própria Dial, é que a gente tinha que começar situando eles de onde eles estavam. Então, toda abertura a gente fala... Vocês sabem onde vocês estão? E aí a gente vai começar a falar, diferenciar o que é prefeitura do que é Câmara, o que é legislativo do que é executivo. E é muito curioso, e até, né, o que é federal, o que é estadual, o que é municipal. Então, essas dimensões não são claras, né, muitas vezes. E aí a gente percebe que, infelizmente, a gente ainda tem um gap aí, um buraco nessa questão da educação política, né, no que a gente recebe formalmente. Então, a gente entende também que é nosso papel, como Câmara, entrar exatamente nesse buraquinho aí que talvez esteja faltando para trazer um pouco dessa informação. Olha, existem 3 poderes, existem 3 instâncias, a gente está exatamente aqui, né, no municipal, no legislativo. Então, a gente tenta fazer esse conteúdo sempre do macro para o micro, né? A gente começa situando eles e aí a gente vai entrando no pormenor até chegar exatamente no que o vereador faz, quais são as funções dele e como é que funciona a casa. Por isso que o Câmara Educa é esse sucesso, né, Camila? Olha, eu acho que a gente tem tido resultados muito legais com o programa e a nossa ideia é ampliar realmente, que a gente consiga fazer um trabalho de convidar mais ativo, um trabalho de envio de mailing,
é um trabalho junto à própria Secretaria da Educação. A gente já está no calendário, então todo começo de ano a Secretaria da Educação divulga todas as iniciativas que as escolas podem participar, as escolas da rede. A gente já está nesse calendário, mas a gente entende que dá para ser ainda mais, né? Então, acredito que para o próximo ano a gente consiga ampliar até essa participação. Camila, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir um pouco aqui no Por Dentro da Câmara, né, contar um pouco mais sobre o Câmara Educa, esse programa vinculado na Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial. Muito obrigado. Foi um prazer, Rafa. E pessoal, e agora por último, a gente vai conversar com a Moana Libertini, ela que é coordenadora de comunicação social. Moana, muito obrigado por vir aqui no programa Por Dentro da Câmara, né, contar um pouco mais sobre a sua função, né, sobre a Coordenadoria de Comunicação Social aqui do Legislativo, né. Conta pra gente então, né, qual que é a função, qual que é o trabalho realizado por esse setor aqui da Câmara. Oi, Rafa, obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a coordenadoria, né, de comunicação social aqui da casa. Então vamos lá, hoje nós somos compostos por 3 funcionários efetivos da casa, eu, Moana, né, como coordenadora, a Elis e o Henrique. A Elis é analista legislativo de relações públicas e o Henrique, ele é técnico de legislativo. Nós trabalhamos, graças a Deus, muito bem, uma equipe pequena, mas que tem um volume bom e grande de trabalho. Nós trabalhamos muito bem juntos, enfim. O nosso trabalho, basicamente, o nosso forte é trabalhar a comunicação interna da casa, utilizando alguns veículos de comunicação interna, como, por exemplo, a intranet, o nosso e-mail institucional da casa, o Câmara Informa, que é um grupo de WhatsApp destinado aos colaboradores, né, efetivos, comissionados e terceirizados também aqui da casa. Temos também os murais, que a gente faz as campanhas de divulgação, coloca folders e tal nos murais da casa. E é isso. Além disso, também trabalhamos em parceria com praticamente todos os setores da casa, dando apoio desde a elaboração de peças gráficas, folder, carrossel que vai para a intranet, enfim, toda a elaboração de peça gráfica, até a visão nossa estratégica para a divulgação dessas ações dentro da casa. Então, a gente trabalha em apoio aos setores, apoio a projetos desenvolvidos pela casa, como, por exemplo, a agenda ambiental da casa, entre outros projetos, e é isso. Então, a gente faz essa parte de apoio aos setores, nós trabalhamos também a padronização, temos os nossos próprios projetos, desenvolvemos as nossas próprias campanhas, e um dos projetos nossos que ainda está em andamento é a padronização visual da casa, que é a parte de sinalização do legislativo todo, gabinete, setores, identificar com as placas, né, seguindo uma identidade visual desenvolvida por nós também, né, identidade visual desenvolvida por nós, e sinalizar a casa inteira, né? Ainda estamos em elaboração, falta finalizar a parte dos setores, mas é um projeto nosso que acho que inclui o cidadão, ele vai se identificar melhor aqui na casa, e é isso. Além disso, também trabalhamos, como todos os setores da casa, com a fiscalização de contratos. Hoje eu acho que o principal que está sob o nosso guarda-chuva é a TV Câmara. Então, a gente faz toda a parte de fiscalização do contrato, a parte técnica, né, da coisa, feita pela comunicação social. E essa questão das artes que você estava falando, toda a arte que a gente vê no próprio site da Câmara, também na intranet, tudo é feito por vocês? Isso, tudo sai por nós. Raras vezes, se vem alguma campanha no site, por exemplo, alguma campanha externa, campanha do agasalho, por exemplo, que a gente também trabalha muitas vezes em parceria com a prefeitura, tá? E a arte vem pronta, adiciona o logo da Câmara, que às vezes já vem pela prefeitura, senão a gente adapta e coloca no nosso carrossel no site, mas sempre passa alguma coisa por nós. E falando das artes também, foram vocês, né, a comunicação social, que criou o Legis, né, o mascote da Câmara, né? Isso. O Legis, na verdade, é a Fênix que tá presente no nosso brasão da cidade, e daí surgiu a oportunidade de criar um mascote para a Câmara, até para aproximar mais a população de uma forma mais clara. Nós temos o logo oficial da Câmara, mas usamos a Legis como um mascote mesmo, né? E ela está no gibi da Câmara, que é utilizado no projeto do Câmara Educa, um dos projetos que utilizam o nosso gibi. Ele foi desenvolvido pela Coordenadoria de Comunicação Social e o Legis foi inaugurado, foi lançado ali junto com o gibi. Então, quando a gente quer trazer um conteúdo mais leve para as nossas postagens, ou seja, né, enfim, que a gente precisa utilizar, a gente acaba usando o Legis, que acho que fica uma coisa mais leve, né, mais
aproxima um pouquinho mais, né? Quando a gente precisa passar um conteúdo mais leve mesmo. E falando de campanhas, como você citou, por exemplo, campanhas solidárias, como a própria campanha do agasalho, ou alguma campanha de doação de tampinha, que a gente também tem aqui, tudo passa por vocês? Tudo passa por nós, sim. A campanha do agasalho, por exemplo, a gente fica em contato com a prefeitura. A caixa já encheu, precisa retirar as doações. A gente faz toda essa organização junto com a presidência da casa. O presidente vai dar entrevista, não vai, na retirada. Então a gente faz toda essa organização e vai monitorando, né? Tá na hora, já tá acabando, tá chegando ao fim da campanha. Então organiza com a prefeitura, pode vir retirar a caixa. Nós realizamos também a divulgação interna dessas campanhas. Olha, já, né, a Câmara é um ponto de arrecadação. Então, a gente faz essa divulgação internamente. Viu que não está tendo muita adesão, a gente reforça, né? De acordo com os meios de comunicação que a gente tem, a gente sempre tenta ir trabalhando, né, o reforço e tudo mais para engajar o público interno a participar. E Moana, então, como que é para você ser coordenadora, né, desse setor tão importante aqui para a Câmara de Campinas? Rafa, é muito gratificante, eu sinto muito orgulho de estar onde eu estou, eu agradeço diariamente por, enfim, estar onde eu estou, trabalhar com pessoas que elevam o nosso trabalho, o nosso dia a dia, sentir que aos pouquinhos a gente consegue fazer a diferença dentro do legislativo, e a gente gostaria que isso se refletisse também para a população da cidade, né? Aproximar cada vez mais a população do legislativo. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto comunicadores, por mais que eu trabalhe com a comunicação interna, a gente é um setor integrado, então a gente está em todos os lugares, inclusive olhando o público externo. Então, trabalhar o colaborador, eu acho que eles são os nossos maiores formadores de opinião, então se a gente puder trabalhá-los, conscientizá-los, eles vão... vai ser o reflexo da Câmara lá fora, né? E aí a gente aproxima a população, melhorando a imagem do Legislativo sempre, né? Eu acho que é o nosso papel aqui dentro. E eu acredito, né, que para uma instituição, um órgão, né, como a Câmara de Campinas, uma das maiores do Brasil, para ter esse renome, tudo também começa com a comunicação interna, né? Ah, sim, sim. O colaborador é o maior formador de opinião, e se ele não está feliz, se ele não sair falando bem de onde ele trabalha, quem vai falar, entendeu? Então a gente acredita muito na conscientização do colaborador e tentar sempre otimizar a nossa comunicação interna, né? Que acho que a gente tem que sempre aprender, reciclar, e esse é o nosso papel aqui dentro. Porque nós, como comunicadores, a gente sabe da importância da comunicação, né? Com certeza, Rafa. E sempre que eu posso, eu vou enaltecer o comunicador, eu vou enaltecer o nosso trabalho e a importância do que a gente faz para o legislativo, para a sociedade, enfim. A comunicação é a alma do negócio. Mano, então muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui no Por Dentro da Câmara, contar um pouco mais para o pessoal que está em casa sobre a sua função e sobre a sua coordenadoria, né, a Coordenadoria de Comunicação Social, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre esse setor aqui do Legislativo. Muito obrigado. Rafa, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre o trabalho da coordenadoria, né, e a importância da comunicação para o Legislativo, para a nossa sociedade, para tudo. Então é isso, muito obrigada pela oportunidade e obrigada a vocês que nos assistiram até agora. Obrigado, viu, Moana? E pessoal, também eu agradeço você que está em casa pela sua audiência e pela sua companhia. Um abraço, até o próximo Por Dentro da Câmara.